Fala influeiros, eu sou a Jenny e eu vim aqui compartilhar mais um devocional com vocês. Se você não sabe, nós estamos vindo de uma série de devocionais e antes de vir aqui compartilhar essa mensagem com vocês, eu orei e busquei saber a opinião de Jesus para o que eu devia falar aqui com vocês. A Lina veio aqui e falou sobre maturidade, o Léo veio aqui e falou a respeito de nós confiarmos em Deus, o Felipe Lost falou sobre a correção de Deus e a Pamela falou sobre as 10 virgens e sobre ainda nós termos óleo para queimar, entre outros devocionais que estão aqui no nosso canal e eu te convido a assistir todos, porque eles estão sensacionais, gente, de verdade. E quando eu olhei para todos esses devocionais que nós já postamos, eu vi que de alguma forma todos esses assuntos eles se conectam, eles estão muito relacionados, porque eu acredito demais que o que nós estamos fazendo aqui não é nem gerar um conteúdo e ser reconhecido de alguma forma, mas o que nós estamos fazendo aqui é ouvindo a opinião de Deus e transferindo isso a vocês de forma que a verdade de Deus e a opinião dele sobre essa geração e sobre esse tempo seja transmitida. Por isso que é muito importante ouvir pessoas que elas realmente ouvem Deus e pessoas que permanecem fiéis a Ele. E eu não podia vir aqui hoje falar sobre outra coisa senão isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia pra igreja e as pessoas sempre falavam e contavam os testemunhos dela. E elas falavam que tinham sido libertas das drogas, tinham sido libertas da prostituição, de algum vício. E eu realmente ficava feliz com elas, de tudo que elas tinham sido libertas, sobre o que Jesus tinha feito na vida delas. Mas por um tempo eu me perguntei, Jesus, e aí? Qual que é o meu testemunho? Porque eu nunca fiz nenhuma dessas coisas, nunca fez sentido pra mim viver algo desse tipo e eu não faço ideia de qual é o meu testemunho. Até que um dia Deus me disse que todas as vezes que eu permaneci em coisas que pareciam ser muito simples, pra Ele foi muito importante. Todas as vezes que viver a vontade de Deus foi mais importante que viver minha vontade, eu estava de alguma forma respondendo a isso. Eu estava permanecendo. E um dia eu estava falando sobre isso com a minha discipuladora e ela me disse que o meu testemunho era um dos mais importantes, pelo fato de que o diabo nunca ia poder dizer que ele havia me tocado. E isso me marcou bastante. E com o tempo eu fui percebendo que permanecer estava se tornando mais difícil. Eu fui crescendo e eu falava, Deus, permanecer nisso não dá, é muito chato, é impossível gostar de tal pessoa, não dá pra lidar com a presença dela. E eu fui, tendo esses problemas. E eu falava pra Deus que era impossível permanecer em algumas áreas. Até que um dia Deus me disse, Jennifer, Davi, ele descobriu o segredo da permanência. E eu, de novo, não entendi o que Deus estava querendo me dizer. E ele me lembrou de uma passagem, Salmos 27:4, que diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a busco, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, ele podia pedir qualquer coisa, mas ele decidiu pedir uma única coisa. Ele podia pedir até mais de uma coisa, mas ele sabia que ele precisava de uma única coisa, habitar na presença. Então, o segredo da permanência, eu entendo que Davi, ele começou a entender o segredo da permanência aí. Ele entendeu que permanecer em Deus estava totalmente relacionado a estar na presença dele, a ter o sacerdócio dele 100% reafirmado em Deus. E umas passagens à frente, em Salmo 51, o contexto era que Davi tinha acabado de cometer adultério com Betseba. Ele tá totalmente em desespero, porque o profeta Natan havia conversado com ele sobre isso sobre esse erro dele. E nesse momento ele entra em desespero e ele chega na presença de Deus pedindo para que Deus o perdoasse pelo que ele havia feito. E aí em Salmo 51:11 ele diz, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu espírito. Nesse momento ele realmente sabia o que importava. Ele reafirma que realmente estar na presença de Deus era tudo que ele tinha. Ele não pede para Deus para não perder o reinado dele. Ele não pede para Deus para ele não perder a Betseba ou qualquer uma de suas outras mulheres. Ele pede para que ele não fosse expulso da presença. Ele pede para que o espírito não fosse retirado dele, porque ele sabia que se ele estivesse na presença de Deus, se ele estivesse sendo reafirmado todos os dias em quem ele era em Jesus, ele tinha tudo já. Era tudo que ele precisava. Se ele estivesse na presença, era todo o necessário para que ele fosse um bom homem, para que ele fosse um bom marido, para que ele fosse um bom rei. O texto base para essa minha ministração, que é uma coisa muito antiga, é uma coisa que vem ecoado em mim há anos, é Salmos 24:3, que Davi faz duas perguntas pra gente. A primeira delas é, quem pode subir o monte santo do Senhor? E a segunda é, quem pode permanecer no santo lugar? Então, a primeira atitude é subir e a segunda é permanecer. A gente vive cantando que vai subir o monte que como que é? Esqueci a música. A gente vive cantando que vai subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar e tudo mais. Mas o quanto disso tem sido verdade no nosso coração? O quanto o nosso coração está realmente disposto a permanecer no que Jesus tem falado pra gente? No que Jesus preparou para que a gente vivesse? Eu lembrei essa semana que há exatamente um ano atrás, nesse mesmo período, eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Meu pai, ele ficou doente e no dia 24 de maio, era uma sexta-feira, ele foi internado. Eu lembro que ele foi pro hospital
e no final da tarde minha mãe me ligou dizendo que os médicos não sabiam o que ele tinha e não sabiam o que eles iriam fazer para ajudá-lo, não sabiam o que podiam fazer para ajudá-lo. E eu lembro que eu falei com ela no telefone, ela me disse que ele foi internado, e quando eu desliguei o telefone, eu fiz uma das orações mais difíceis, mas também mais sinceras da minha vida. Eu falei assim: Jesus, eu não sei o porquê a gente está tendo que passar por isso, eu não sei o porquê o Senhor colocou de alguma forma essa situação na nossa vida, mas independentemente se meu pai for curado ou não, eu vou permanecer, porque não existe mais opção dentro do meu coração se não for permanecer, não existe outra verdade que eu possa viver se não for você. Então, se sua decisão for curar meu pai, eu vou permanecer, e se sua decisão for levar o meu pai, eu vou permanecer. Eu lembro que tipo, de ter terminado essa oração e ter chorado muito, porque eu senti, tava doendo muito em mim, e eu sabia o quanto ia ser difícil aquele momento, mas eu também sabia que Jesus estava no controle de tudo, e por mais que doesse, eu estava em Jesus. Essa era a minha maior segurança, e essa sempre foi a minha maior segurança. Eu acredito muito que, muito mais que os meus dias estarem confiados a alguém, a qualquer pessoa, os meus dias estão confiados em Jesus. E hoje, 1 ano depois, ele está 100% curado. Foram dias muito difíceis visitá-lo no hospital, ter que usar máscara, parece que a gente está vivendo hoje. Mas ele estava em isolamento, a gente não podia ter contato nenhum com ele, mas eu vi Jesus cuidando de todas as situações. E hoje minha família está muito bem, apesar dessa crise que o mundo está. A gente entende que nós estamos em Jesus e que, por mais difícil que seja qualquer uma das situações, permanecer é a nossa única opção, sabe? Eu lembro que eu estava aqui na igreja, no Fire Refine de 2016, era um domingo à noite, e a Laura Sogueira estava ministrando adoração, e aí quando ela começou a cantar aquela música Filho Amado, ela cantou o primeiro verso da música, que diz: eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Na hora eu lembrei de um acidente que eu sofri quando eu ainda era bebê, e nesse acidente eu tive traumatismo craniano, afastamento do crânio. Os médicos falaram para os meus pais que eu nunca ia andar, eu nunca ia falar e eu nunca ia ver. E eu sempre lembrei disso, isso sempre esteve presente na minha vida, que foi um momento muito complicado na vida dos meus pais. E na hora que eu lembrei desse acidente, eu também lembrei que por vários momentos na minha vida que eu fui sem noção, e eu achava que nesse instante da minha vida Deus havia se esquecido de mim e que de alguma forma ele me deixou cair, sei lá, ele havia me abandonado. E quando a Laura cantou isso, esse primeiro verso da música, Deus me deu uma visão e que eu ia pro exato lugar onde eu sofri esse acidente, e eu me via sofrendo o acidente quando bebê. E eu me vi batendo a cabeça as 3 vezes na escada, e quando eu ia bater a 4ª vez, vinha uma mão reluzente e me pegava pelo colo. Naquele instante, o Espírito Santo disse dentro de mim naquela visão, e ele nunca havia me deixado cair, porque no momento mais difícil da minha vida, ele definitivamente, no momento mais difícil da minha vida, ele estava na verdade me pegando pelo colo e me colocando no chão. Ele estava cuidando de mim. Eu não podia falar sobre outra coisa aqui hoje, porque permanência não fala só sobre uma estação da minha vida, mas fala sobre um estilo de vida. Eu entendi com o tempo que permanência se tornou meu testemunho, porque eu não tenho outra opção. Eu não tenho para onde voltar ou qualquer outra realidade para viver. Por muito tempo eu achava que viver uma vida em Jesus, em que eu ia para a igreja aos domingos, era o suficiente, mas eu entendi que vai muito além do que eu possa imaginar e vai muito além do que eu possa descrever em palavras para vocês aqui hoje. Mas a maior recompensa de permanecer esses anos todos em Jesus todas as vezes que eu olho para Jesus, nele eu encontro a esperança para os meus dias. Todas as vezes que eu olho para Jesus, eu encontro toda a satisfação plena da minha vida, porque permanecer em Jesus fala de nós olharmos para ele fixamente, as nossas mãos estarem limpas e os nossos corações serem puros e os nossos pés estarem caminhando rumo à eternidade. Se eu viver uma vida que não tem nada a ver com isso, para mim não faz o menor sentido, porque eu nasci para olhar nos olhos de Jesus. Então, se algum dia vocês duvidarem do que Jesus fez por você, olhe para ele e nele está todas as reafirmações e afirmações que ele tem sobre você. É isso, galera, eu espero que vocês tenham sido abençoados. Deixem um like aí no nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no nosso canal e até uma próxima. Tchau!